Olá, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Mais uma grande oportunidade que nós temos de tirar um tempo para estarmos expostos à Palavra de Deus. E eu quero trazer para a nossa meditação desse vídeo, baseado no Salmos 45, o verso 6 desses Salmos. Nós estamos vivendo em um país, mas isso não é uma exclusividade do nosso país, é do nosso tempo. Em um tempo de injustiças legais, injustiças legalizadas. Mas por que isso? Porque as leis foram criadas com base em um grupo que quer predominar, em um outro grupo que quer vingar, em pensamentos olhando apenas para um determinado ponto, e ninguém quer um equilíbrio comum. Ninguém está buscando o bem geral. Todo mundo está buscando o seu bem, o bem do seu grupo, o bem daqueles que pensam assim como nós sabemos que no nosso país existem facções criminosas que pagaram para que jovens estudassem e se formassem. São advogados especializados em defender tal facção. Essas facções conseguem colocar políticos no poder até que elas cheguem como chegaram em outros países, por exemplo, que têm facções que elas são um poder paralelo com o governo. Então, o governo precisa dividir o governo, o domínio, com uma parte criminosa da sociedade. Uma parte que, se não fizer o que eles pensam, eles trarão o terrorismo. Eles matam pessoas apenas para ter aquilo que eles pensam que deve ter. Agora, medita comigo e vamos esquecer então essa parte. Nós estamos vivendo num tempo assim, mas meditemos junto aqui, baseado em primeiro lugar, Salmos 45, verso 6, depois nós vamos tomar outras escrituras. Diz assim: o teu reino, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino, vamos traduzir, o instrumento da justiça do reino do Senhor é um cetro de equidade. Esse cetro, embora fosse ali um instrumento que o rei usasse, não é só um adorno, é um instrumento que ele usa para dar decisões jurídicas, para sentenciar, para inocentar, para permitir, para impedir. Se você entrar na presença do rei e ele levantar o cetro, você foi aceito. Se ele não levantar, você não foi aceito e, portanto, será penalizado por aquilo. Mas o cetro do reino de Deus, então, a maneira como o Senhor julga é um cetro de equidade. Nem toda lei é justa. Nós podemos tomar aqui dois casos bíblicos. Um está no livro de Esther. O livro de Esther fez-se uma lei assinada pelo rei para que um determinado povo, e era o povo de Esther, portanto judeus,
fosse eliminado. Mas por que se fez essa lei? Essa lei, ela é justa. Essa lei, ela pode ser legal, mas ela é moral, ela é equilibrada, ela é verdadeira, ela tem legitimidade. Não, ela é uma lei e o rei assinou. Tá bom, mas vamos atrás da legitimidade dela. Por que ela surgiu? Ela surgiu por causa de um sentimento de ciúme, de desejo de eliminar do coração de um homem para eliminar o outro. Então, ele faz uma lei, por causa dessa questão entre dois homens, ele faz uma lei para eliminar um povo inteiro. Nós, ao continuarmos lendo a história, nós vamos ler que Amã acaba sendo enforcado na forca que ele havia feito para Mardoqueu, e, pelo contrário, ao invés de o povo de Ester, os judeus, povo de Deus, portanto, ser eliminado, ele ganhou, esse povo ganhou muito mais força e notoriedade dentro daquele reino. Era uma lei? Era. Mas ela era legítima? Ela era verdadeira? Ela tinha equidade? Não. Mas conseguiu-se que o rei levantasse seu cetro, ou usasse seu instrumento, nesse momento, seu selo, para condenar inocentes. A outra lei que nós temos também, e por ela foi feito uma ação legal, mas não legítima, é a lei do livro de Daniel. No livro de Daniel, homens enciumados também contra Daniel, eles conseguem um edito do rei que ninguém deveria orar, fazer orações, petições, a não ser ao próprio rei. E conseguiram também que o rei assinasse isso. Tudo isso tem a ver, a sua assinatura, o teu cetro é um cetro de equidade. O selo, a assinatura, o edito do rei, o fazer, a feitura de uma lei, ela está dentro do cetro. O rei fez, o rei fez. O rei assinou, o rei assinou. O rei concordou, o rei concordou. Isso é legal, isso é legal porque já tem a lei, mas é legítimo, isso é equilibrado, isso é justo. Não, não é, porque o motivo pelo qual se fez essa lei, ele foi um motivo maldoso, cruel e não teve nenhuma legitimidade. Tá. Daniel foi pego, Daniel é levado, tanto Daniel foi levado à cova dos leões, como os 3 jovens hebreus foram levados à fornalha de fogo ardente. Agora, vamos trazer para os nossos dias, nós queremos e estamos dentro do reino de Deus. Então, o reino de Deus, o instrumento de justiça é com equidade. O que é equidade? É equilíbrio, é justo, é verdadeiro, é dando oportunidades a todos que alcancem as mesmas coisas. Aqui em Gálatas, capítulo 6, nós temos o apóstolo Paulo recomendando, no verso 1 ele diz assim, vou deixar Gálatas para depois, mas vamos ler Filipenses, capítulo 4. Regozijai-vos sempre, verso 4 também, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ele não pediu para que nós tivéssemos um cetro de equidade. Ele pediu que a nossa equidade fosse notória. Não é nem um pedido, é uma recomendação, é um conselho. E eu creio que isso se torna uma ordem divina, porque vem inspirada pelo Espírito Santo
há um mensageiro de Deus para que fale ao seu povo. Então ele diz, vocês têm que julgar com equilíbrio, mas eu quero que o equilíbrio de vocês chame a atenção. Notório, é ganhar notoriedade, é chamar a atenção. Você viu como é que aquelas pessoas, ao julgarem alguma coisa, elas julgam equilibradamente? Aí eu faço aqui uma pergunta para você, irmão, irmã, pai, mãe, você que faz algum comentário, você que tem o poder de ajudar, você que tem o poder de condenar, você que tem o poder da língua. Diga assim, seu comentário a respeito de tal assunto foi justo? Como é que ele seria justo? Ele só seria justo se eu investigasse o bastante, soubesse da história, se eu soubesse por que é que aquela notícia chegou a mim e avaliasse. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ao falar das pessoas assim, era tão equilibrado, ele atingia exatamente o alvo. Ele via homens tão limpos e puros do lado de fora, e ele encontrava dentro dos seus corações, tentando matar alguém baseado numa lei. Mais um caso aqui nós vimos, eu creio que em São João, capítulo 4, creio que sim, aquela mulher levada aos pés do Senhor Jesus Cristo, encontrada no ato do adultério. Jesus viu que, na verdade, os verdadeiros errados era quem estava tentando matar a mulher errada. Os certos ali eram os verdadeiros errados, porque em seus corações eles tinham a mesma culpa, mas eles não agiram com justiça, não tinha equilíbrio, não tinha julgamento justo, não havia equidade naquilo que eles queriam. Eles tinham um outro motivo para estarem fazendo aquilo. Aí nós pensamos, mais uma vez, o comentário que eu fiz a respeito da filha daquele irmão, o comentário que eu fiz a respeito do filho, o comentário que eu fiz a respeito do problema daquela família, aquilo foi equilibrado? Eu julguei aquilo, ou eu simplesmente recebi uma notícia que isso é assim e saí passando para frente, e aquela pessoa é de verdade culpada e merece ser condenada, penalizada por tal coisa. Mas aonde está a nossa equidade? Na verdade, irmãos, com o sentimento humano, baseado nas coisas, no ambiente em que nós vivemos, baseado nas informações que nós recebemos, nós jamais teríamos equidade. Aí você diria assim, seria só receber o Espírito Santo. Seria só receber o Espírito Santo? Espera aí, só um pouquinho. Aí eu leio Gálatas, o apóstolo Paulo, que coisa. A palavra nos mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, você não precisa levar uma coisa para o espiritual. Seria só receber o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo resolve tudo. Aqui o apóstolo Paulo coloca uma coisa natural, mas te ajuda a ter equidade. Ele diz assim, Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Então pode ser que eu, sendo espiritual, não haja com espírito de mansidão, porque eu olho até para a lei de Deus, porque eu olho até para a lei que nos rege. Então eu vou colocar aqui para nós mais íntimos, que eu olhe até para a mensagem. Tem um parágrafo, tem uma Bíblia, uma história que o profeta irmão Brana contou a respeito. Isso aí coloca essa pessoa numa situação de penalidade.
Aí o apóstolo Paulo diz assim: conduz aquela pessoa com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Percebe uma coisa aqui? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós pensamos assim, eu estou ou sou sujeito a passar pelo mesmo problema. Hoje eu estou na posição de julgar. Amanhã eu posso ser o julgado. Amanhã eu posso me tornar o réu. O que eu vou querer? Eu vou querer que me tratem com brandura. Eu vou querer que alguém mais manso me julgue. Eu vou querer que alguém mais equilibrado trate o meu caso. Eu vou querer que alguém com mais amor, eu vou querer alguém com mais paciência. Eu nunca vou pedir a alguém com mais conhecimento da lei. Porque a lei, ela pode não ser justa, ela pode não ser a exatidão do meu momento, o parágrafo que alguém vai se lembrar pode não me enquadrar completamente e eu vou ser condenado, não pelo olhar do Senhor Jesus Cristo, que quando olhou para Natanael diz: eis um israelita em quem não há dolo. O dolo é a intenção de fazer. Jesus não estaria falando, ele fez algo errado, fez mesmo, mas não tinha dolo. Ele não tinha intenção, ele não queria fazer aquilo. Essa é a equidade que precisa ser colocada no nosso meio. Olha, fulano de tal já fez isso e errado. Sim, mas você acha justo agora nós permitirmos que essa mãe adoeça, porque ontem ela já fez uma coisa errada? Nós permitirmos essa família ficar debaixo desse peso e, quem sabe, chegarem até a uma separação, chegar até a uma morte, chegar até a uma loucura, só porque em tal época ele teve errado. Isso é um segredo de vitória. A nossa equidade, ela tem que se tornar notável. Então, o que é esse notório? Deixa que as pessoas percebam o seu equilíbrio ao julgar. A julgar o quê? Qualquer caso. Isso aqui é errado mesmo. Essa pessoa realmente deve, mas se nós a socorrermos, nós vamos salvar não só essa alma, como nós vamos influenciar essa família, como nós vamos fazer as pessoas olhar para nós, como nós vamos fazer as pessoas querer agir como nós vamos ter um ambiente de paz, como esse ambiente de paz vai trazer benefício para nós mesmos. E aí as pessoas querem viver bem, mas elas querem corrigir com muita justiça e pouca equidade. Com muita, nem digo com muita justiça, mas com muita lei. Está dentro da lei, ele errou mesmo. Calma, vamos analisar esse caso. Por que errou? Por que aquela menina? Por que aquela família? O que aconteceu? Você sabe a pressão? Você sabe o trauma? Você ouviu a história? Não ouvi. Não sentencie. Não sentencie por enquanto. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim: dai lugar à ira, minha é a vingança. Deixa Deus. Mas então até que Deus faça alguma coisa, vai estar isso no nosso meio. Eu quero ver o dia que for você. E aí você diria: quero ver o dia que for o senhor, ou o teu filho, ou o teu neto, precisando de um socorro. Errado. Do socorro certo
todo mundo se compadece. Do socorro errado é que é o problema. Eu me lembro de uma história que uma ilustração que o meu pai me fez assim. Se o motorista estiver em um carro, vamos pegar um carro aí, na média, o carro pesa 1.200 quilos, e o motorista estiver a 30 quilômetros por hora, qualquer via na nossa cidade, você tem a liberdade de andar a 30. Eu vou colocar 30 quilômetros por hora. E sai uma criança correndo de dentro de uma casa com o portão aberto, e ela atravessa na frente desse carro, e esse carro de 1.200 quilos atinge essa criança que pesa 8, 10 quilos. E a criança cai ali, e não vamos chegar ao pior, mas ela se machuca toda, está desmaiada, desacordada. O motorista freia e sai lá fora para prestar socorro. Logo vem toda a sociedade daquele ambiente e começa: motorista irresponsável. Hoje em dia, os comentários, né? Aí já aparece alguém: ele estava correndo demais, é um absurdo. Alguém vem com a grande ideia: vamos linchar esse motorista. Ele é um pai de família, ele é um homem honesto, certo, verdadeiro, ele não tem nada de errado com a vida dele, só que o ato dele é chocante. Lá está ele a ponto de ter matado uma criança. Ninguém para pensar que culpado, o verdadeiro culpado na cena é uma mãe lá dentro, alguém que largou o portão aberto, alguém que não cuidou dessa criança, alguém que não estava perto dela. Que o motorista tem nada a ver com o caso. Cadê a equidade? Para, gente, para, deixa o motorista aí, cadê? Eu vi um vídeo de um pai abraçando um condutor que havia atropelado seu filho, dizendo para ele: você não tem culpa nenhuma nisso. Meu Deus, aonde? Equidade. Nós estamos dentro de uma sociedade, de um tempo, de um país que não tem equilíbrio nos seus julgamentos, que não tem equilíbrio nas suas sentenças, que podem até ter leis. Encontraram uma lei, pode até prender, mas não tem legitimidade, equilíbrio, equidade, porque falta Deus no coração de quem fez a lei, de quem julga pela lei. E aí nós colocamos para os nossos dias: tome cuidado, tenha equilíbrio para ler essa palavra. Tenha equilíbrio para ler as mensagens. Tenha equilíbrio para aplicar as mensagens na vida dos outros. Toda vez que você surpreender alguém numa ofensa, num erro, pensa em ti mesmo. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, com mais equilíbrio.